Bom dia, vamos para mais uma leitura do nosso devocional, dia 18 de agosto. A mensagem de hoje é: o maior amor do mundo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. Ao longo da nossa jornada pela Terra, estamos sujeitos a passar por vários dissabores, e muitas barreiras podem surgir contra a nossa percepção do amor de Deus e o seu impacto na nossa história. Podemos ter uma percepção de Deus deturpada pela religiosidade, imagem de um Deus tirano, furioso e vingativo, ou de forma antagônica, um Deus distante, apático, liberal ou complacente. Nossa percepção também pode ser distorcida por causa de frustrações. Quando acreditamos na mentira de que não fomos ajudados por Deus, a orfandade também prejudica nossa concepção de Deus. Quando transferimos ao nosso relacionamento com Ele as nossas disfunções familiares, enxergando, por exemplo, Deus como um reflexo da figura paterna que tínhamos em nosso lar. Durante muito tempo fui vítima desse sentimento de orfandade, pois o meu referencial paterno estava muito longe do que significava um pai amoroso e bondoso. E com isso eu era uma pessoa fragmentada. Nas minhas orações eu tinha uma grande dificuldade em chamar Deus de Pai, pois eu não tinha essa proximidade e liberdade com o Senhor para chamá-lo. Como de fato Ele é Pai, contudo, ao experimentar o amor de Deus, pude desconstruir toda essa errônea e negativa que eu tinha e viver de fato a filiação. O amor de Deus quer nos alcançar, invadir e curar. Para isso, temos que deixar que Ele atue em nós. Portanto, abra-se para receber o amor incondicional que somente o Pai Celestial pode lhe oferecer. Ao experimentar o amor de Deus Pai, você descobre a sua filiação nele. Palavra-chave: relacionamento. E aí a gente vai ler Romanos 8. Romanos tá lá no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos. Acaba Atos, começa Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Só um minutinho aqui. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também viverá os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito mortificai-vos. Vocês estão com problema de áudio na sala? Ou tá tudo bem? Peraí que eu vou abrir meu som aqui para escutar vocês. Tá tudo bem? Meninas da sala, tá tudo bem? Vocês estão ouvindo? Sim? Ah, tá bom, então. Eu vi uma movimentação aqui, achei que vocês não estavam ouvindo. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a este também chamou, aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a este também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque
Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ai, tem um louvor muito lindo com esse final que eu amo, assim, desde a minha infância. Eu vou mandar para vocês depois no grupo para vocês escutarem. Mexe muito comigo esse louvor. Eu acho ele muito lindo. Ele não é muito conhecido, que não é da moda, mas é forte. Vou mandar para vocês depois. E aí, qual que é a nossa mensagem de hoje, né? O devocional fala do maior amor do mundo, né? E Abba Pai é uma expressão hebraica, se eu não me engano, que quer dizer paizinho, né? E quando eu li Abba Pai sem saber disso, eu falava, mas por que será que ele fala Abba Pai? Abba Pai, né? Não entendia. E agora eu sei que é como se ele chamasse Deus de paizinho. É como se fosse um papai, né? Oi, papai, que as crianças falam, que é tão bonitinho. Papai, é como se fosse um papai, um paizinho. E o que eles estão trazendo aqui pra gente aqui? Bom dia, mãe. Trazendo aqui pra gente de reflexão, né? Dessa imagem distorcida que muitas pessoas carregam contra Deus, né? Uma percepção de amor como se Deus fosse uma pessoa ruim, né? Eu, por muito tempo, acho que principalmente na fase mais de adolescência, assim, né? Quando a gente dá aquela revoltada, eu achava que Deus era ruim também. Porque eu falava assim, o mundo é cheio de coisas legais, cheio de festa, de balada, de coisas prazerosas, né? E, e como eu fui pra igreja muito cedo com a minha mãe, né? Meio que eu tinha na minha cabeça que tudo que não fosse da igreja era pecado, né? Tudo que saísse fora ali do que era do ambiente da igreja, você estaria em pecado, estaria no mundo, estaria em pecado. Era essa a visão. E eu falava assim, nossa, é muito chato ser crente. Aff, é muito chato seguir a Deus. Eu não dou certo pra isso, não. E aí, mas foi o que entrou no meu coração, né? Eu tinha no meu coração Deus, né? Eu tinha no meu coração o Espírito Santo ali já, naquela época. Mas essa fase da adolescência que eu olhava com olhos muito religiosos, né? O que o mundo oferecia, né? Então tudo era pecado, tudo não podia, tudo eu ia pro inferno se eu fizesse, né? E, e isso está muito intrínseco nos perfis religiosos. Quando você começa a muito ir por uma lei, assim como os judeus fizeram lá no tempo de Cristo, né? Eles eram totalmente religiosos, né? Eles não tinham a sensibilidade do Espírito Santo. Mesmo Cristo fazendo vários milagres ali, eles não criam no que eles estavam vendo, né? Eles não conseguiam crer. Por quê? Porque eles estavam muito ligados à religiosidade. Então, o devocional hoje está falando, né, dessa questão da e não é a primeira vez, né, gente? Ele tá batendo forte nessa questão da religiosidade. Então, a gente cria uma imagem do Deus, né, furioso, vingativo. Ai, se eu fizer isso, eu vou pro inferno. Ai, se eu fizer aquilo, Deus vai me mandar pro inferno, não vai ter mais perdão, não vou poder mais voltar. Ou de forma antagônica, um Deus distante, apático, liberal ou complacente. Eu já passei por esse sentimento de ter uma imagem de um Deus distante, né? De um Deus que não vou nem pedir, porque quem sou eu, né? Vou pedir nada, vou ficar quieta aqui, porque eu não tô fazendo nada, nem na igreja eu tô indo, como que eu vou pedir? Mas quando a gente passa a ter um relacionamento diário, que a gente compreende que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? A igreja ela é só uma comunidade onde a gente vai partilhar da nossa fé e vamos ser alimentados da palavra. Então, assim, quando a gente quer comprar roupa, a gente vai numa loja. Quando a gente quer comer comida, a gente vai num restaurante, né? Quando a gente quer, sei lá, emagrecer, a gente vai para uma academia, vai fazer uma atividade física.
E quando a gente quer alimentar a nossa fé, a gente vai aonde? A gente vai na igreja. Porque lá a gente vai receber o quê? A gente vai receber a palavra. E seremos alimentados pela palavra. Então, a igreja, o templo em si, ele é o quê? Ele é um alimento para nossa alma. A gente precisa ir lá, sim, para buscar esse alimento. Mas não existe essa religiosidade de que se você não for para a igreja, você vai ser punido. Se você não for para a igreja, coisas ruins vão te acontecer, né? Isso não é o cristianismo, né? O cristianismo é Deus quer estar em todos nós. Ele veio para nossa salvação, né? Ele deu a vida dele na cruz por todos nós. E ele quer que todos nós sejamos salvos, né? E que tenhamos uma vida correta. E aqui na palavra de hoje, ele ministra muito sobre o Espírito Santo, né? Então ele fala, se o Espírito Santo de Deus estiver em você, e você viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo e não pelas suas vontades carnais, você viverá. Agora, se você obedecer à sua vontade da carne, você morrerá, né? Então, é o que a gente fala aqui várias vezes, que a gente tem que ter a mente de Cristo, que a gente tem que ter o coração de Cristo, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar como que Cristo faria, como que seria a atitude de Cristo frente a determinada situação. Para quê? Para que a gente possa estar cada vez mais próximos dos atos de Cristo. A gente não vai ser como ele, né? Não estou falando isso, longe de mim falar que a gente vai ser como Cristo, porque ninguém vai conseguir, né? Ele foi perfeito. Mas nós pedimos para que o Espírito Santo nos direcione, que é perfeito e agradável aos olhos do Pai. Então, essa é a nossa missão. E que a gente possa buscar, a palavra de hoje é relacionamento. Todos os dias, esse relacionamento, através da leitura, através de um estudo, através de um louvor que a gente escute para aumentar a nossa fé, através de idas à igreja, que é onde a gente vai se alimentar da palavra, onde a gente vai ganhar mais conhecimento, onde a gente vai estar com pessoas que também estão buscando, né, o mesmo direcionamento. Então, é uma comunidade de relacionamento. E através desse discernimento do Espírito Santo, que a gente possa pedir para todos os dias o Espírito Santo estar conosco, nos direcionando, né? Calando aí os nossos gemidos, né? Ele fala aqui, teve umas partes aqui fortes aqui da leitura. Eu não marquei, agora não sei se eu vou achar rapidamente, né? E aí ele fala assim no 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, né? Então, o que é segundo a carne? É aquilo que a gente sabe que é errado, mas a gente está fazendo só para nossa carne, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, para que existe o jejum? O jejum é para que a gente vá ali trabalhando o nosso corpo para fazer renúncias, né? Então, quando você escolhe um alimento para você jejuar, e você fala assim, eu não vou comer açúcar, por exemplo, essa semana, não vou tomar café. Não é só para você não tomar. Você tem que, todo tempo, quando você sentiu a vontade, o desejo de tomar aquilo, você lembra que você está matando quem? Você está matando o seu corpo. Porque quem deseja aquilo é o seu corpo, não é o seu espírito. O seu espírito não precisa de café, o seu espírito não precisa de açúcar, né? Então, você está mortificando o quê? A sua carne, né? E fortalecendo o seu espírito. Para isso que serve o jejum, né? O jejum, ele é totalmente espiritual. E aí, você fica em constante oração interna, ou você se dedica a alguns momentos durante o seu jejum a orar, né? Se retirar do seu local e fazer a sua oração. E aí você vai potencializando o seu espírito e mortificando a sua carne, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aí ele fala de novo aqui no 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Então nós teremos uma glória revelada e as aflições que a gente vive nesse tempo não vão ser comparadas, né? Tudo que a gente passa aqui, mesmo a gente achando que esse mundo é muito bom, né? Que a gente quer continuar aqui e que tá gostoso, deixa a gente ficar aqui, não se compara o que a gente vai viver, né? Mesmo a gente vivendo o melhor, tem gente que infelizmente não vive o melhor ainda dessa terra, né? Mas
não dá para se comparar com a glória que viveremos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Cadê? Eu queria ver a parte que... Aqui, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, o que é toda a criação? É tudo que Deus criou, né? Deus criou a terra, os animais, tudo. E a gente vê, né? Gemer toda a natureza, floresta pegando fogo, geleira descongelando, é a criação gemendo, né? Então, tudo isso está dito, né? Então, não há o que a gente temer e nem o que a gente fazer. Está escrito que iria acontecer, só vai se cumprir, né? Mas a gente tem que ter o nosso coração em Deus, né? E saber que tudo que nós viveremos lá na frente não vai se comparar ao que a gente vive agora, no hoje. Então, que possamos compreender que o maior amor do mundo está em Deus Pai e que Ele nos ama primeiramente, né? Nós somos filhos amados e primeiro amor dele para conosco. E que a gente busque aí esse relacionamento e que ao experimentar o amor de Deus Pai, você descobre a sua filiação nele. Então, quando nos tornamos filhos dele, irmão de Cristo, né? Nós estamos ali na mesma linha, né? Na mesma proximidade, no mesmo nível de relacionamento. Amém? Obrigada pro pessoal que vai assistir depois a filmagem. Segunda-feira a gente está de volta e fiquem com Deus, um excelente final de semana.